Um ponto azul no universo. A Terra tem bilhões de anos e passou por muitas mudanças. Já aconteceram 5 grandes extinções. Na mais famosa, há 65 milhões de anos, a queda de um asteroide extinguiu os dinossauros. Nosso planeta sempre se recupera, mas é preciso muito tempo para que a vida retome a força e a biodiversidade ressurja em muitas cores, formas, sons. A Terra voltou a adoecer. Está com febre. Nossa civilização se desenvolveu sem cuidados e aqueceu o planeta numa velocidade nunca vista. Desta vez, nós somos o asteroide. E há alguns milhões de anos, a Terra vai se recuperar. E nós? Estaremos aqui? Deter o aquecimento global é o nosso desafio. A única dúvida é se vamos encarar o problema agora ou entregar a missão para os nossos filhos e netos. Conhecer o inimigo é o primeiro passo para enfrentar o problema. E é isso que vamos fazer nessa série especial do Globo Ecologia. Mudanças climáticas, aquecimento global. Não se fala em outra coisa. O assunto antes restrito aos centros de pesquisa e no máximo às páginas de ciência e meio ambiente, passou a ocupar as manchetes dos jornais, noticiários de TV e até as telas do cinema. O filme Uma Verdade Inconveniente atraiu milhões de espectadores e conquistou o Oscar de melhor documentário. Com fatos e cenas impressionantes, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, explica o aquecimento global e emociona as pessoas. Mostra que é preciso mudar já nosso estilo de vida. The solutions are in our hands. O aquecimento global entrou de vez na agenda do século XXI. E as mudanças já começaram. A Comissão Europeia propôs que os 27 países integrantes do bloco reduzam em 20% suas emissões de dióxido de carbono em relação aos níveis de 1990. E 10 anos depois da assinatura do Protocolo de Kyoto para a redução de emissões de gases causadores do efeito estufa, o presidente George Bush dos Estados Unidos, que se opôs ao tratado, deu o braço a torcer. Pressionado pela opinião pública, governos estaduais e empresas, Bush foi obrigado a reconhecer pela primeira vez que a mudança climática é uma questão séria. O presidente prometeu aumentar o uso de fontes alternativas de energia e criar metas para reduzir em 20% o consumo de petróleo no país até 2017. Tudo isso mostra que a gravidade do problema está obrigando até os mais intransigentes a rever seus conceitos. Mas você tem ideia de como começou a preocupação com o clima? A história da descoberta do aquecimento global. Esse é o tema do Globo Ecologia de hoje. Essa história tem pelo menos 8.000 anos. Lá na Mesopotâmia, considerada o berço das civilizações, o homem decidiu ser o dono do próprio destino, ter o domínio da oferta de alimentos. Começou a cultivar. Mas a agricultura exigia um conhecimento mínimo sobre as condições meteorológicas. Saber a época e clima ideais para semear e colher. Conhecer as temporadas de chuva e estiagem. Foi observando o céu que os primeiros povos viram que muitos fenômenos, como as fases da lua, se repetiam de tempos em tempos. Os egípcios, por exemplo, notaram que uma mesma estrela aparecia perto do Sol pouco antes do início da temporada de cheias do Rio Nilo. Só faltava uma forma de medir o tempo: calcular a chegada de cada uma dessas estações. As coincidências astronômicas deram origem ao calendário, considerado o primeiro instrumento de previsão do clima. Monumentos foram erguidos para acompanhar o movimento dos astros e fazer previsões do clima. O céu foi o nosso relógio mais preciso durante muitos séculos. Mas hoje já se sabe que existe mais entre céu e terra do que julga a nossa vã filosofia.
microscópicas partículas de gás carbônico, metano e outras substâncias poluentes criam uma verdadeira barreira ao redor do planeta, retendo parte do calor do Sol. Até aí, tudo bem, já que esse fenômeno é fundamental para a existência de vida na Terra. Não fosse esse efeito estufa natural, ao invés dessa temperatura média confortável, o nosso planeta estaria congelando. O problema é que exageramos na dose. Com o nosso ritmo desenfreado de consumo e produção, emitimos uma quantidade muito maior de gases estufa do que o planeta pode suportar. Resultado: aquecimento global. Da antiguidade até o século XVII, a atmosfera ainda era um mistério. Os gregos acreditavam que o mundo era composto por 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Quem descobriu que o ar que respiramos não é formado por uma única substância foi o alquimista e médico holandês Van Helmont. Como sempre utilizava carvão no laboratório, Van Helmont percebeu que uma substância invisível era liberada no ar durante a combustão. Intrigado, o cientista fez uma experiência. Queimou 30 quilos de carvão e no final constatou que as cinzas pesavam apenas meio quilo. Conclusão: os outros 29,5 quilos só poderiam estar agora misturados no ar. Portanto, faziam parte da composição da atmosfera. Van Helmont batizou a substância invisível de espírito silvestre, o primeiro nome dado ao dióxido de carbono em 1644. Mas a ciência ainda tinha um longo caminho pela frente. E só 100 anos depois, um cientista inglês conseguiu estabelecer a relação entre o dióxido de carbono e a respiração das plantas e dos animais. Joseph Priestley colocou uma planta numa câmara estanque e injetou apenas gás carbônico. Imaginava que assim ela morreria, mas a planta reagiu normalmente. Isso porque a câmara onde foi realizada a experiência permitia a entrada dos raios do sol. E foi assim que Priestley descobriu que na presença da luz, as plantas consumiam gás carbônico e produziam oxigênio. Desvendou o segredo da vida das plantas, a fotossíntese. Décadas depois, já no século XIX, surge outra revelação sobre a energia do Sol. O pesquisador francês Jean-Baptiste Fourier observou que apenas uma parte da radiação solar que chega ao planeta é refletida de volta ao espaço. A outra fica retida. E foi aí que Fourier descobriu que os gases da atmosfera funcionam como se fossem os vidros de uma estufa. Mantém a temperatura e não deixa o calor escapar. Exatamente como acontece quando a gente deixa um carro num dia de verão estacionado assim e fechado. Não dá para ficar muito tempo aqui dentro não. Fourier descobriu o efeito estufa natural, um descobrimento importantíssimo. Essa época é a da Revolução Industrial, explosão econômica e tecnológica, quando surge a máquina a vapor, as ferrovias, os navios de metal e muitas outras descobertas tecnológicas. Justamente quando os cientistas estão aprendendo a conhecer a atmosfera e o clima, a economia dos países desenvolvidos começava também a transformar, a mudar a atmosfera do planeta. Nessa mesma época, o cientista inglês John Tyndall percebeu que o vapor d'água também absorvia calor e radiação. E assim, a cada descoberta, foi sendo construída, pouco a pouco, uma rede de conhecimentos. As últimas décadas do século XIX, entrando pelo XX, formam uma época de grande expansão econômica e de integração do mundo, sob a hegemonia inglesa, a época da Pax Britânica. E já naquela época, os meteorologistas acharam que era muito importante formar uma rede para compartilhar dados, conhecimento. Isso era indispensável para conhecer o clima do planeta. E em 1873, em Viena, na Áustria, criam a Organização Meteorológica Internacional. Foi essa base de informações que possibilitou ao sueco Arrhenius estabelecer a estreita ligação entre o efeito estufa e o dióxido de carbono produzido pela queima de combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão.